Salve, salve, alunos do primeiro colegial. Vamos começar então aí a nossa videoaula do capítulo 1 do módulo 3, que vai falar sobre as chamadas teorias da globalização. Nós vamos ter como primeiro tópico aí o chamado capitalismo dominante. O que vocês podem ver nesse primeiro tópico é que o sociólogo Ottaviani, ele diz que o capitalismo ele entrou numa nova etapa, chamada da dominação de todo o planeta. Para Ottaviani, é possível aí identificar diferentes momentos históricos atrelados a essa evolução do sistema capitalista. O primeiro momento aí é com relação à chamada emergência e instalação na Europa, ou seja, o sistema mercantilista, ou sistema capitalista, me perdoem, ele vai ganhar força aí no continente europeu. O que nós temos como características desse capitalismo é o chamado trabalho livre. O que nós vamos ter aí é o fim das relações servis, o fim do feudalismo, a chamada mercantilização da produção. Nós vamos ter aí um potencial mercado global para as mercadorias e a organização do mundo sob a forma dos estados nacionais. Ou nós vamos ter aí a criação dos chamados estados nacionais. Nós vimos já em capítulos anteriores, em anos anteriores, que os primeiros países a se constituírem como estados nacionais foi Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Nós vamos ter nesse momento da história a dissolução das chamadas instituições pré-capitalistas de produção, ou o fim do que se conhecia como o chamado pré-capitalismo. Eu posso dizer aí que é o fim do sistema mercantilista e o início do capitalismo em si, ganhando cada vez mais força. Nesse momento nós vamos ter também uma grande acumulação de capital e a burguesia surgindo como classe dominante. Nesse momento, o capitalismo ele já é considerado global e o que nós temos é como prática dominante o chamado colonialismo, quando você tem um país normalmente europeu não, um país europeu controlando a política e a economia de um país que está situado na América, na Ásia e na África. A segunda fase desse capitalismo, ela surge aí com o processo de industrialização, mais precisamente com a Revolução Industrial, a partir de 1760. Nós vamos ter nesse momento a implantação do capitalismo no mundo todo, principalmente por conta das chamadas relações internacionais de dependência econômica e política, o chamado imperialismo. Nesse momento nós vamos ter um processo de centralização com a formação aí de grandes impérios. É quando nós vamos ter ali na África a formação do Império Britânico, a formação do Império Francês, do Império Belga. A economia vai ter como base principal aí uma ampliação da produção e essa economia ela vai ser planificada, planejada. A tecnologia ela vai ganhando cada vez mais importância nesse processo de industrialização. Na verdade, essa economia planificada, como já disse aqui no texto, estou mostrando para vocês com o cursor, tá? Planificação. Uma das características do sistema comunista é a chamada planificação da economia. Foi uma oposição aí ao capitalismo, um modelo alternativo de produção e organização política. O que nós vamos ter aí é a chamada globalização da cultura, um processo de globalização da cultura, fazendo com que a indústria cultural e a cultura de massa se homogeneize. Isso quer dizer que nós vamos ter aí um processo de igualdade nas questões culturais, principalmente. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês que são jovens, ouvem música norte-americana, um adolescente britânico ouve a mesma música que vocês, um adolescente norte-americano ouve a mesma música de vocês, a forma como vocês se vestem ela também é parecida. Se você sair aqui com os seus tipos de roupa para os Estados Unidos, para a Inglaterra, França, China, você não vai se sentir deslocado porque você tem esse processo de homogeneização, de igualdade aí na indústria cultural e na chamada cultura de massa. O
que nós vamos ter nesse período também do processo capitalista é o êxodo rural, a população saindo do campo e indo aí para as cidades. No terceiro momento que nós temos aí dentro do capitalismo, do sistema capitalista, o processo de globalização. O mundo comunista entrou em decadência, a União Soviética ela desaparece aí no ano de 1991 e nós vamos ter um enfraquecimento dos estados nacionais. Organizações internacionais passam a ter cada vez mais força e cada vez mais poder do que os estados nacionais, do que os países. Exemplo aí dessas organizações internacionais que começam a ganhar força, a ONU, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o BID, o Banco Mundial. Nós vamos ter aí no processo de globalização a informática revolucionando a produção de bens e a chamada divisão internacional do trabalho. O centro econômico hegemônico no mundo agora passa a ser os Estados Unidos. Com a globalização, nesse tópico 2 aqui nós vamos ver que a informática e a automação elas vão ser a base para esse processo globalizado. Na verdade, o mundo globalizado ele é resultado de um grande desenvolvimento na área de informática e automação. Então, nesse primeiro parágrafo aí está dizendo que a informática, a automação e as telecomunicações foram decisivos no que a gente conhece hoje como globalização. Nós vamos ter uma transformação radical na forma de se produzir. Os processos produtivos, os processos de produção vão se tornar mais integrados, centralizados e planejados. Nós vamos ter aí novas formas de cooperação e articulação por todo o planeta. Um exemplo disso, a maior fábrica da Nike no mundo está na China. Os tênis eles são projetados e desenvolvidos nos Estados Unidos, já que a Nike é uma empresa norte-americana, mas a fabricação acontece na China, onde a mão de obra ela é muito mais barata e a legislação ambiental é mais tranquila. Então o que a gente tem aí são novas formas de se articular, de cooperar e de se produzir com a globalização. O que a gente está vendo aí é que a informática ela passa a fazer parte do dia a dia de todas as pessoas. A gente vê isso no uso dos smartphones. Essa videoaula só está sendo gravada porque você tem um recurso atrelado à informática para isso. Os sistemas de defesa do mundo todo são informatizados, comunicação, da chamada engenharia genética, produção e mercado. Tudo está atrelado ao mundo da informática, ou equipamentos atrelados aí à informática. Nós vamos ter, junto com a informática e a globalização, a chamada mercantilização das relações sociais, a criação do chamado mercado-rede. As relações sociais elas são permeadas aí pelas atividades comerciais, pelo comércio. Uma nova mercadoria surge com a globalização, que é a informação. E a informação nada mais é, neste momento, do que todo dado que tem um significado, que tem um valor, que pode ser comprado e vendido aí pelas pessoas. Quer ver um exemplo maior? É você fazer uma busca no Google sobre notebooks, e toda vez que você vai entrar numa página parceira do Google, você vai ter pipocando aí várias pop-ups mostrando para você preços, promoções de notebooks. Isso porque o Google, quando você fez a busca, ele percebeu que você estava interessado em um determinado produto. Ele tem um parceiro comercial que vende esse produto, não a própria Google, mas um parceiro que anuncia nos seus sites, e a partir daí o Google começa a direcioná-lo com essas pop-ups, com essas propagandas toda vez que você entra num site. Isso é a importância da informação. A partir do momento que você tem a informação do seu consumidor, você consegue direcioná-lo para uma compra. Com esse processo de globalização e informatização, o que nós vamos ter é a chamada implosão das formas de regulamentação existentes que organizavam aí o trabalho, a produção, as relações entre as pessoas e as comunicações. A globalização, ela coloca tudo isso abaixo. Um exemplo que eu posso dar para vocês com relação
a essa regulamentação do trabalho. Hoje você tem a possibilidade de trabalhar em casa, é o chamado home office. O empregado não precisa mais ir até a empresa, ele dedica horas do seu dia ao seu trabalho para atingir uma determinada meta. Esse trabalhador ele trabalha a hora que ele entende, mas ele tem um prazo para cumprir uma determinada tarefa e ele cumpre essa determinada tarefa nesse prazo, graças ao uso, à ferramenta da informática, da tecnologia. Essa desregulamentação do trabalho, da produção, das relações entre as pessoas, das comunicações, vão ter aí alguns pontos negativos, como a privatização dos serviços públicos, serviços que eram gratuitos e públicos passam a ser privatizados. Nós vamos ter aí as leis de direito autoral se tornando ineficientes. Leis de direito autoral é quando você produz um produto cultural ou intelectual, como um livro, uma música, um texto, e você tem o direito sobre esse produto que você produziu. Só que as leis autorais, e por conta da globalização, o dono ele se perde, o autor ele se perde nesse mundo da informática, na verdade nesse mundo globalizado. Nós vamos ter aí também a distinção entre trabalho manual e informação. Nós vamos ter pessoas que trabalham utilizando a sua força, a sua capacidade física, e pessoas que trabalham com a informação. A informatização também, como a gente está vendo aí, vai trazer modificações radicais no processo de se produzir, na forma de se produzir, levando aí a uma nova engenharia industrial. Os sistemas produtivos eles vão ser automatizados, substituindo a mão de obra humana. Isso vai causar uma onda de desemprego, chamado desemprego estrutural, quando o trabalhador ele perde o seu posto de trabalho por uma máquina. Esse posto de trabalho não vai ser mais resgatado, ele vai desaparecer. Nós vamos ter a chamada também obsolescência de tecnologias e de profissões. Obsolescência é quando algo torna-se obsoleto, não tem mais função nenhuma. Hoje nós temos a chamada obsolescência programada. Os caras produzem equipamentos eletrônicos que têm um prazo de validade aí de 1 ano e meio, 2 anos. Um celular hoje, ele torna-se obsoleto em 2 anos no máximo. A televisão de vocês, ela torna-se obsoleta ou ela quebra, né, entre aspas, num período de 2 anos. É a chamada obsolescência programada. Os caras produzem um determinado produto que eles sabem que vai se quebrar e se deteriorar num período aí de 2 anos, 3 anos. Isso acontece com as profissões também. Com o uso da tecnologia, algumas profissões estão se tornando obsoletas, estão deixando de existir. Só que nós temos algumas consequências com relação a esse processo de informatização, e consequências negativas, né? A economia informal ela vai aumentar, aquele trabalhador que trabalha, na verdade, informalmente, sem uma carteira de trabalho assinada, porque perdeu o seu trabalho por uma máquina. Nós vamos ter o aumento da exclusão social e também o empobrecimento de algumas regiões e alguns países periféricos, que não têm aí uma área tecnológica desenvolvida. Novas relações sociais também surgem nesse mundo globalizado, propiciando aí a fusões de empresas, as junções aí de empresas. Acho que recentemente uma rede de televisão comprou um site da internet, foi uma grande fusão aí. Nós vamos então ter a fusão das empresas, dos departamentos, dos processos produtivos. Essas conexões tecnológicas vão criar aí um novo princípio de pertencimento muito diferente da ideia de nacionalismo, vizinhança ou de parentesco. A sociedade ela vai se transformar em múltiplas redes, que vão ter várias áreas de ação, relação, reação, troca e fluxos. O que nós vamos ter aí é o fim da delimitação territorial. Hoje, para comprar, você não se restringe ao seu país, você pode comprar qualquer produto em qualquer parte do mundo. Está relacionado a essa ideia de pertencimento. Você consegue consumir
produtos produzidos, e eu digo produtos culturais, você consome música, você consome textos, livros que são produzidos em outros países, em outros lugares. Então essa ideia de nacionalismo, vizinhança, parentesco, ela vai desaparecendo. O que nós vamos ter também junto com esse processo de globalização, informatização, é uma interdependência aí entre os países. Anthony Giddens, que nós já vimos no capítulo anterior, sociólogo, estudioso da chamada pós-modernidade, ele fala que essa interdependência chama-se reflexividade, que é um jogo aí de empurra e puxa, né? Se um país, se as instituições políticas de um determinado país enfraquecem, quer dizer que em outro país as instituições políticas ganharam força. Se a economia de um país ela entra em decadência, quer dizer que a economia de um outro país elevou-se. Você tem aí os opostos conversando. Esse terceiro tópico aí nós vamos falar sobre o conceito de desterritorialização. Como a gente está vendo aí, essa comunicação em rede e a globalização, ela vai trazer para a gente uma nova concepção de tempo e espaço entre as pessoas. Você pode, um exemplo que o texto dá aí para a gente, você pode estar jogando uma partida de xadrez com um colega seu no Japão. Aqui são 8 horas da noite, no Japão vão ser 12 horas a mais, vão ser 8 horas da manhã. E aí a gente se pergunta, em que dia, em qual tempo essa partida de xadrez ela está acontecendo? Às 8 horas da noite do dia 3 de novembro ou às 8 horas da manhã do dia 4 de novembro, que é no Japão? Então essa ideia de tempo e espaço, ela desaparece, ela torna-se líquida, solúvel com o processo de globalização e informatização. O que a gente tem aí é que as relações na rede elas vão nos fazendo perder a referência do mundo que está em torno da gente. É o chamado desenraizamento. Você passa a consumir produtos culturais, produtos físicos, né, roupa, tecnologia dos outros países que o tiram do seu país, do que é o seu país, das características do seu país. Que a gente observa também que a tecnologia ela vem transformando rapidamente o ambiente onde nós moramos e o habitat das cidades. Os cenários, que são os lugares, já não representam um modo de vida único, diferenciado. O que nós vamos ter aí são as tendências e hábitos muito parecidos que vão aculturando aí os lugares. Nós temos um sociólogo chamado Marc Augé, que chama isso de não lugares. Se você sai daqui da cidade de Marília e vai para a cidade de São Paulo, você vai perceber que elas são muito parecidas. São Paulo pode ter alguns mecanismos culturais, produtivos diferentes de Marília, mas se formos observar na essência, as cidades hoje elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas por conta do uso aí da tecnologia que aproxima as pessoas, aproxima as tecnologias. Só que nós vamos ter também com essa questão aí desse processo, né, de desterritorialização, inúmeros problemas. Exemplos desses problemas atrelados à desterritorialização é a criação de campos de refugiados. Hoje isso é muito comum na Europa, né, imigrantes sírios e africanos fugindo aí para a Europa, colônias de imigrantes, multinacionais e empresas de capital misto. Um exemplo aí de empresa de capital misto é a Petrobras hoje. 49% da Petrobras hoje foi comprado aí por petrolíferas norte-americanas e mexicanas. Então, quando a gente desterritorializa, o que a gente quer dizer é que a gente tira das mãos de um determinado país alguns processos produtivos que pertenciam a ele. Novamente, ainda falando sobre a desterritorialização, a gente pode ver aí que nós vamos ter algumas consequências com esse conceito, né? Que é a perda de importância.
do território nacional, a ideia de território nacional, de fronteira nacional, desaparece com o processo de globalização. Nós vamos ter a transnacionalização da economia. Isso quer dizer que você pode negociar com qualquer pessoa ou empresa em qualquer parte do mundo. Nós vamos ter fusões empresariais também. Nós vamos ter também novas alianças que vão unir blocos regionais, tornando-os mais amplos e enfraquecendo as fronteiras dos países e o poder do Estado. O Estado, o governo, ele começa a perder força, ele começa a perder influência com o processo de globalização. Outro conceito atrelado à globalização é o conceito aí de metropolização. Os cenários, os espaços, os lugares, através de um modelo tecnológico de arquitetura, o que nós vamos ter é a predominância de superfícies, reflexos, transparências e efeitos luminosos, que são aí impessoais e artificiais, transmitindo aí a ideia de racionalidade. O que a gente tem, então, é uma artificialização do espaço urbano, do meio urbano. As cidades vão se tornar aí os nós mais importantes da globalização. O processo de globalização, a globalização em si, ela acontece no espaço urbano, onde nós vamos ter pessoas de origens étnicas, religiosas e raciais afluindo, se relacionando, se aproximando, se distanciando. Nós vamos observar, então, nas cidades, por conta desse processo de globalização, a formação de pequenas Itálias, bairros latinos, Chinatowns, que são bairros chineses, quarteirões árabes, bairros turcos, sem falar aí da formação dos guetos. Em Nova York você tem o Bronx, que é um bairro, um gueto, onde predomina a população negra. Nós vamos ter a criação das favelas, cortiços, as zonas de boemia, as regiões das cidades onde você tem uma grande concentração de bares, cidades universitárias, aqui um exemplo, a Unimar ali com a Unesp, mais a Univem, áreas que são ocupadas por moradores de rua, são pequenos territórios na metrópole, na cidade. Você tem mini cidades com características étnicas, culturais, sociais, políticas dentro de uma cidade maior. O que caracteriza essas metrópoles, essas grandes cidades, é o chamado cosmopolitismo. O cosmopolita é o cidadão do mundo, é a pessoa que não tem definido claramente a sua cultura, de onde vem, o anonimato na cidade grande, ninguém lhe conhece. A cidade é tão grande que você não cria vínculos, você não cria laços com as pessoas. Só que você também tem aí como ponto positivo o coletivismo, a produção coletiva, a ajuda coletiva, a pluralidade, me desculpem. Você tem uma sociedade plural e isso é positivo. Nós temos também um outro sociólogo, o Henri Lefebvre, que vai falar sobre o processo de metropolização das cidades. As cidades aí elas vão passar por 3 etapas diferentes no processo de metropolização. A primeira etapa é o chamado desenvolvimento industrial, onde a cidade vai se transformando em centro de serviço e troca. A cidade torna-se um local para compra e venda de mercadorias e venda de serviços. Isso vai acontecer basicamente com os chamados burgos durante a Idade Média, que nós já estudamos. A segunda etapa, a sociedade urbana, ela se generaliza e vão desaparecer aí a centralidade e outras características. Nós vamos ter aí a realidade socioeconômica para qual qualquer planejamento se torna difícil. Ou seja, nesse segundo momento, o que nós temos aí é o fim de qualquer tipo de laço, qualquer tipo de relação social e econômica, de parentesco, de proximidade desapareceram. E a última etapa, aquela cidade antiga, onde as relações sociais eram mais próximas, onde as relações econômicas eram mais próximas, elas desaparecem. O que nós vamos ter aí são centros de decisão dispersos e diversos. A cidade ela parece aí excluir
as classes sociais e as suas diferenciações. E nós vamos ter aí nesse tópico 5 agora uma tentativa de falar do conceito de pós-modernidade, conceito de pós-moderno, o que é a pós-modernidade, o que é ser pós-moderno, né? Esse termo surgiu aí no campo das artes plásticas e na arquitetura. Eu vou ler aqui para vocês. É uma opção estética que rejeita os princípios da modernidade, como a existência de valores universais e a autonomia da arte do campo artístico. É você abandonar todas as características do período moderno e trazer algo novo aí. Nós vamos ter também, com relação à pós-modernidade, o desenvolvimento tecnológico da indústria cultural e da cultura de massa. Os produtos tornam-se globais. Exemplo maior disso, os nossos smartphones. O iPhone. O iPhone é encontrado em qualquer parte do mundo, é a chamada indústria cultural, cultura de massa. Você vende para tudo e para todos, nós consumimos produtos do mundo todo. O que nós vamos ter aí são os artistas pós-modernos rompendo com o paradigma. O paradigma é o modelo, é o padrão da produção artística que caracterizou aí a modernidade, era o que se produziu entre o século XV e XX. Abandona-se tudo que se produziu entre o século XV e XX e cria-se algo novo. Só que na contramão dessa pós-modernidade aí, ou juntamente com a pós-modernidade, nós vamos ter os chamados movimentos de contestação, que é a chamada contracultura. Um exemplo de movimento aí da contracultura é o hip hop, que surge na periferia e contesta o poder do branco, que contesta a exploração da população negra. Ainda com relação à pós-modernidade, nós vamos ter aí novas rupturas em relação a modelos até então aceitos de comportamento social e político. O que nós vamos ter aí é o abandono de modelos políticos e sociais do século XX. Vão surgir padrões alternativos de associação, de união, de organização social e de ativismo. É aí que vão surgir as organizações não governamentais, as ONGs, que vão buscar aí saídas diferentes das oferecidas pelo Estado e pelo poder político institucional. Nós temos vários exemplos aí de organizações não governamentais que são muito mais eficientes do que instituições do poder público constituído. As ONGs elas estão aí no campo da chamada terceira via, que são alternativas para conciliar os interesses privados e os interesses públicos, capitalismo, trabalho, produtividade e justiça. A terceira via ela vai tentar humanizar esse processo de globalização e o capitalismo. Só que junto com a globalização, o que a gente vai ter aí também são disparidades, desigualdades, né? O que a gente tem junto com o processo de globalização são as diferenças regionais aumentando, as diferenças dentro de um próprio país, dentro de um próprio estado, dentro de uma própria cidade aumentando. A geração de riqueza ela vai se centralizar, os ricos tornam-se mais ricos e os pobres tornam-se mais pobres, resultando aí em desigualdades sociais sem precedentes. A competição entre os países e as regiões vão se tornar mais acirrada, mais agressiva. As relações sociais vão se mercantilizar. Isso quer dizer que eu me relaciono com alguém a partir do momento em que eu estou comercializando, comprando ou vendendo algo com relação a essas pessoas. As mudanças acontecem rapidamente. Você não tem uma fase de transição tranquila. Existe uma ruptura abrupta. As crises vão vir uma atrás das outras. O que está acontecendo com o Brasil hoje? Nós tivemos uma crise gravíssima nos Estados Unidos em 2008, a Europa entra em crise em 2010, o Brasil entra em crise aí a partir do segundo governo Dilma. As crises vão se sucedendo, os preços sobem, a renda da população pobre diminui, o salário perde valor, você perde aí poder aquisitivo. As organizações que protegem o trabalhador e os pobres vão enfraquecer, os sindicatos perdem força, os valores, ética, moral, são abandonados, os serviços públicos eles vão piorar,
Um exemplo disso é a saúde pública, a educação pública no Brasil que não funcionam, e as minorias elas vão se insurgir, ou seja, os grupos menores vão se rebelar. O que nós vamos ter aí também é a criação de equipamentos que se tornam necessidades. Os equipamentos antigos, principalmente na área de tecnologia, tornam-se obsoletos rapidamente, sem função nenhuma rapidamente. A produtividade vai crescer, o consumo desenfreado ele vai aumentar, o cidadão se torna menos participante. Eu sempre venho falando para vocês isso em sala de aula, que nós participamos pouquíssimo do que somos como cidadão, como seres políticos, como seres sociais. A educação ela vai se popularizar, o que é positivo, mas ela vai perder a qualidade. A gente olha aí o serviço público educacional falido. E as moedas, o valor das moedas, elas vão oscilar. Um exemplo, o dólar com relação ao Brasil, ele valoriza e desvaloriza-se. Só que essa comunicação em rede, esse processo de globalização também pode trazer aí alguns pontos positivos. É inigualável que a liberdade e a sua afirmação pessoal ganham força. Nós vamos ter aí uma gestão de organização, de atuação independente, de ação revolucionária. Os meios de comunicação em rede vão possibilitar as pessoas organizarem-se, encontrarem-se e exigirem do poder público os seus direitos. Um exemplo que eu posso dar para vocês foram as manifestações que iniciaram-se aqui no Brasil no ano de 2013 e resultaram aí no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foram as redes sociais ou essa comunicação em rede que possibilitou as pessoas se organizarem, se articularem para forçarem os políticos a votarem no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Só que juntamente com esse processo de globalização, como eu já disse, nós vamos ter aí um aumento significativo da desigualdade social, da exclusão e da miséria, que são problemas sociais da nossa atualidade, que ganham força ainda hoje por conta desse processo de globalização. Bem, alunos do primeiro ano do ensino médio, eu termino essa videoaula aqui. Estudem, estudem!